claro que nós aceitamos o nosso filho como ele é, amamos-lo imenso, Claro. e somos uns privilegiados por lhe ter na nossa vida, Exatamente. mas ao mesmo tempo não aceitamos este destino que lhe foi oferecido, e portanto queremos mesmo essa luta fazer interna. algo mais por ele, e tudo isto é um grande dilema moral. Luís Miguel Oliveira é um neurocientista que vive entre Lisboa e os Estados Unidos e dirige o Departamento de Investigação da Fundação Michael J. Fox, o maior centro mundial de investigação sobre a doença de Parkinson. A sua equipa descobriu uma forma de diagnosticar a doença anos antes dos primeiros sintomas. A sua mulher, a economista Ana Rita Moreira, é uma publicitária premiada, especialista em marketing de guerrilha, e foi atriz em diversas séries da Netflix, Marvel e Miramax em Nova Iorque e em Hollywood. E apesar destas vidas e carreiras fantásticas, o convidado extra não é nem um nem o outro, mas o seu filho, Dani. O Daniel tem 4 anos e tem uma doença genética tão rara que ainda não tem nome. Um bebé que nunca chorava, nem ao nascer, que não liga a brinquedos, que nem hoje, aos 4 anos, reconhece os pais. Mas estes pais não são de se ficar e, face à ausência de respostas, de informação, de especialistas e tratamentos, criaram uma fundação para a recolha de material biológico e donativos e para a consciencialização desta doença entre o público, investigadores e governos, pondo assim o nosso país no mapa da luta contra doenças genéticas muito raras. Hoje, este estúdio é pequeno para acolher a prova viva que uns pais, movidos pelo amor ao filho, podem abrir o caminho para a ciência em todo o mundo. Olá Rita e olá Luís, bem-ajam por ter aceitado o meu convite. Bem-vindos à Rádio Observador. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É um grande prazer estar aqui a falar com vocês. Vocês vivem entre Lisboa e os Estados Unidos, não é? Que estão um bocadinho entre os dois sítios. Sim. Tu agora estás mais cá, Rita? Eu agora estou mais cá, sim. Por causa dos tratamentos? E porque temos Daniel? mais apoio, é diferente. Família. A vida aqui é muito mais simples. Né? Nova Iorque é um ritmo muito mais Mas assim, acelerado. vai levar uma década, mesmo assim, em seguida. Sim. Exatamente. É uma cidade um bocadinho mais dura. Aqui é um bocadinho mais fácil de viver, digamos assim. Olha, e tu, a mesma coisa, Luís, só que tu diriges uma equipa de investigadores nesta fundação em Nova Iorque, portanto, a tua presença é mais requerida lá ou fazes muita coisa à distância? Não, fazemos muita coisa à distância, porque só que à parte, a Fundação não tem laboratórios, portanto nós não ok. fazemos investigação num Pura e dura. espaço físico. O que nós somos num CORE é uma agência de gestão de projetos científicos, financiamos a ciência, ok. mas toda a ciência é feita em colaboração com universidades e laboratórios, empresas em todo o mundo, ou seja, é completamente centralizado exatamente Ok. onde é que a investigação Achava que acontece. tinham mesmo laboratórios, ok, não. Mesmo assim, geres uma carteira de 40 milhões de dólares para 40 projetos e é assim uma coisa Sim, intensa. mais até, bocadinho mais. mais projetos. Ok. Mas sim, tenho, é mais ou menos essa ordem de grandeza que eu estou a gerir Geres. pessoalmente. A Fundação em si tem um orçamento 10 vezes maior que isso. Mas sim, eu trabalho mais especificamente na área de biomarcadores para a doença de Parkinson e Já vamos falar disso, da mais ou vossa menos descoberta, esse breakthrough que vocês conseguiram. Vou apresentar primeiro aqui a Ana Rita. A primeira paixão dela foram os números, e que estão, portanto, a economia no isqueté. Mas Exatamente. passou rápido. Mas é importante os números, e até o próprio Luís tem muito de ventures e de investimento, porque nada das vossas áreas se faz sem conseguir, de facto, gerir carteiras, gerir donativos, gerir dinheiros, porque todas estas investigações são muito caras. sim, sem dúvida. Portanto, é A importante ter essa ciência é noção. muito cara e é um investimento com um risco assinalável, porque a grande maioria daquilo que nós fazemos não funciona, porque se fosse Exato. fácil já estava feito. Exatamente. Os momentos de eureka não são tantos como não, isso. Não. Quando E- se encontra e depois compensa, não é? Sim, sem dúvida. Mas, são sempre, mas podem são passar sempre anos momentos. sem resultados. Anos, Muitos recursos a serem Muitos gastos. recursos, não é? muitos recursos, mas também é preciso muita dedicação. Também é assim, para fazer investigação há muito que ter aquela personalidade. Quando as coisas falham, não é propriamente um falhanço. Temos é que aprender qualquer coisa com a experiência que não correu bem, e tentar ir ajustando, melhorando. Trial and error. Exatamente. É como a educação. Always look to the bright side. É como. Monty Python aqui. É um bocadinho como a educação do Daniel também, não é? Vocês falam disso às vezes. Trial and error. Vamos tentando, vão errando. Não há receitas para isto. Todos os dias é uma conquista, todos os dias é um desafio, todos os dias há. E quando de repente dá palmas, de repente dá passos, e é uma grande conquista, uma grande festa. Sim, Mas sim, até sim. aí não é fácil. Não. É que é literalmente é uma criança que não consegue comunicar connosco. Já tem uma diferença que é muito difícil de
a ensinar e ele próprio aprender. Ele tem muitas dificuldades em aprender o que quer que seja. E, por exemplo, coisas tão simples como dar um abraço ou dar um beijinho, ou, né, que é uma coisa tão simples e tão natural para todos nós. Como é que, se pensar um bocadinho, como é que se ensina a uma pessoa a dar um beijo? É difícil. Olha, põe a boca assim, cola, faz sucção, faz o quê? Não é fácil para quem não entende. Mas se ele não sabe o que é sucção, não sabe o que é pôr a boca assim, estou a pensar como é que se explicaria, como é que se desmontaria um beijo, não é? Como é que se monta um beijo quando a pessoa não percebe a mensagem. Que nós achamos a coisa mais intuitiva e mais normal do mundo. Exatamente, sim. Porque, por exemplo, o abraço, se formos a ver, é simples, porque nós fisicamente agarramos nos braços dele e pomos à nossa volta. Exato. Fazemos pressão para ele ficar um bocadinho, para ele começar a habituar-se a esse movimento e começar a habituar, não sei o quê, e ele agora já vem e dá abracinhos. Não temos a certeza se ele percebe o que é que está realmente a fazer, mas nós agradecemos porque aquece o coração. O coração. Claro. Mas, por exemplo, dar um beijo, que é um beijinho... É mais difícil, é um grande passo. É tipo, como? Exato. Se alguém souber, digam-nos, porque eu amava ensinar isto ao meu filho. Vai lá. A tua segunda paixão, a Rita, foram histórias. E graças ao anúncio da baleia, engraçado, porque eu estive aqui em 19 de Abril, há 3 anos, tive aqui o Pedro Bidarra, que me falou exatamente do anúncio da baleia, daquele ótimo, é extraordinário. E esse anúncio mudou a tua vida. E que bonito e que giro, que sinal, um anúncio de publicidade, uns segundos na televisão, muda uma carreira de uma pessoa, apaixona por uma carreira ou por uma... Assim, quer publicidade, é o que eu quero. E aí foste publicitária, histórias que inspiram, é o que tu queres contar. Exatamente, porque eu acho que é mais por aí, que era, a ideia nunca era tanto só ir por publicidade pela publicidade, era ir de alguma maneira inspirar as pessoas, era como aconteceu contigo. Exatamente, como aquilo que me aconteceu, eu pensei, bem, isto deve ser incrível fazer aos outros. Tocar a outra pessoa e mudar-lhe a vida. E agora, que era a ironia, que seja isso que eu faço com a missão. Exatamente, com a missão que abraçaste com o teu marido por causa do vosso filho. Em 2006 enviaste só um currículo para a BBDO, esta agência do Pedro Bidarra, e foste escolhido entre 600 candidatos. Isto diz muito de vocês. A tua terceira paixão é este marketing de guerrilha. Eu não sabia que isto era, na Torque. Isto também é uma forma de publicidade, não é? Este é o shock advertising, como se diz, estes anúncios de impacto muito forte. É o que isto quer dizer, ainda é na área de publicidade? Não é bem anúncios de impacto muito forte, é mais anúncios que não são necessariamente dos grandes mídia e que geram impacto. Ou seja, geram notícias, geram shares no Instagram, gera notoriedade, move multidões. Portanto, é mais por aí, não é tanto chocar. Exatamente, sim. Como fizeste naquele anúncio da segunda temporada do Dexter, maravilhoso. Dexter que está muito ligado à tua vida também, já vamos ver depois. Mas que foi esta coisa do anúncio na casa de banho, o sangue a escorrer e depois o próprio urinol corria, água encarnada, colorida com encarnado. É extraordinário. Branding, que tu fizeste também, fundaste esta Dream High, uma empresa de eventos, trabalhaste no ICEP. A tua quarta paixão foi o Luís. Então vocês conheceram-se num festival, isto é o quê? Estilo Nós Alive, este ano de festivais? Foi no Marés de música, Marés em Gaia. Ok. E conheceram-se aí os dois e foi amor à primeira vista e... acho que foi uma boa... Não diga uma resposta diferente. Foi uma boa relação, acho que engraçámos um com o outro imediatamente, não nessa perspectiva. Foi uma boa amizade à primeira vista. Amizade, exato. Saímos do festival a dançar ao som de Jason Mraz e outros artistas que tocaram nesse dia, mas foi engraçado porque não nos conhecíamos e fomos separados e depois eu fui 3 dias para o festival, mas no terceiro dia estava sozinho porque era uma amiga que se ia encontrar comigo e à última hora não pôde ir. Sim. Eu ia ficar sozinho num festival, mas ela disse, não ficas nada sozinho, eu vou-te conectar aqui com outro grupo que eu sei que vai lá estar e eles são muito fixes, vais-te divertir. Eu, pronto, tudo bem. E então assim foi, ela conectou-me com um amigo comum. Depois, também coincidência das coincidências, apesar de nunca nos termos visto e conhecido, quando começamos a falar percebemos que morávamos a 2 ruas de distância. Que foi uma grande coincidência. Isto Porto? Ou cá, não, cá em Lisboa. Sim. Ele também tinha ido ao festival. E pronto, e nesse grupo estava a Ana Rita,
E pronto, e conhecemos nessa noite, no meio da música e coisa. E foi uma noite super divertida. Ficou, ela não está a rir, é extraordinário, isto correu bem. A quinta paixão dela, da Ana Rita, foi ser atriz, e até ao Covid, durante uns 5 anos, entre Nova Iorque e Hollywood, foi mesmo atriz de séries da Netflix, da Marvel, da Miramax. Por exemplo, na série Limitless, deve ter conhecido o Bradley Cooper, por exemplo, passou por ti, e onde eras dupla da Jennifer Carpenter, ela que a gente conhece do Dexter. Aliás, tu és muito parecida com ela. E, portanto, toda esta no Ocean's 8, tu conheceste e cruzaste com Anne Hathaway, por exemplo, que tentava-te fazer rir, por exemplo. Fazia, sim, entre os takes, ela tentava-me fazer rir para depois me culpar dos takes, mas era de uma forma muito querida, porque ela é mesmo muito engraçada. Ela parece uma pessoa muito calma, muito serena, mas ela tenta meter toda a gente em apuros. É incrível. Ela é muito engraçada, e tem uma coisa muito boa que não é muito comum nos americanos, que é a ironia. Porque não existe muita ironia muitas vezes nos americanos. E ela é super irónica. E então, isso para nós, enquanto portugueses que nós respiramos ironia, aquilo era espetacular, porque era tipo, és das ponto minhas. De contacto, exatamente. E onde cruzaste com, sei lá, a Sandra Bullock, Kate Blanchett, a Rihanna, a Dakota Fanning, a Anna Wintour, tu conheceste a icónica diretora da revista da Vogue, Heidi Klum, etc. Muitas. E depois, dupla da Jessica Jones, nesta série da Marvel, da Monica Barbero, da Netflix, Adulting with Jane, onde também foste produtora, muitas coisas, eras stunt, eras dupla fotográfica, fizeste imensa coisa nos filmes, na Showtime, na Netflix, na Marvel, é fantástica. E por acaso, há aí uma coisa que está a faltar, Diz. Que é, imediatamente antes de chegar o Covid, eu escrevi uma short que está publicada, tenho copyrighted e tudo, e ia produzir naquela primavera em que o mundo fechou. Mas está escrita, está registada, está na gaveta. Ainda vai a ideia era voltar a sair, mas portanto, essa parte de escritora e realizadora ia ser o próximo. Exatamente, o próximo passo. Ia ser o próximo passo. No confinamento nasce o vosso primeiro filho, então, o Dani. E foste uma dos fundadores da All for Integrity. Eu tive aqui a Ângela Malheiro também. Sim, teve incrível. Aqui, 9 de dezembro, no Dia Internacional contra a Corrupção, uma excepcional esta associação. Sim, estamos a recrutar neste momento novas escolas para a nova edição da Rede de Escolas. Boa. Exatamente, que é para mim o vosso projeto maior sucesso. Como voluntário também trabalhaste desde o Zoológico de Lisboa à Amnistia, fartaste de fazer na comunidade Santo Egídio com os sem-abrigo, e ajudavas na produção das corridas de obstáculos em Nova Iorque e tal, por City Challenge e outras que tu trabalhaste. És uma rare mom, de facto, cofundador desta fundação que tu e o Luís fizeram por causa da doença do vosso filho, para dar voz e comunicar às famílias afetadas tudo o que se pode descobrir sobre esta fundação. Largaste um bocadinho a tua carreira, as outras carreiras todas, para te dedicares à fundação e, sobretudo, ao teu filho Daniel, certo? A 100%, sim. O Luís não pode, senão vocês ficavam sem comer. Exato. Sim. Continuas, tens sempre esta... Também é bonito dizer isto, Luís, tiveste uma paixão louca pela área da saúde por causa estes documentários, os fecheiros clínicos da Cláudia Borges na SIC. Eu gosto de sempre dizer isto, é concorrência e tudo, mas é muito importante haver uma série de televisão, cá está, que te abriu, olha, isto é tão bonito, eu gostava tanto de fazer isto na vida. Foi um programa inspirador na altura. Abriu-te os olhos. Tinha eu 14 ou 15 anos, estava a entrar no ensino secundário e via aquilo religiosamente. Achava fascinante. Eram casos médicos muito complicados, certamente para mim na altura eram complicadíssimos, mas ver no fundo aquela jornada das famílias de combater, de viver com aquelas doenças complexas, depois as abordagens médicas, aquilo era sempre um caso muito multidisciplinar. Exatamente, isso é tão importante. Caía muitas vezes em cirurgias, eles depois filmavam as cirurgias, via-se mesmo a operação em detalhe. Eu ficava fascinado, sempre tive um gosto pelo corpo humano e como é que as coisas funcionavam, mas depois ver aquilo ali com aquele detalhe ao vivo, a cores, exato, ao vivo não, mas a cores, com aquele detalhe, foi qualquer coisa que me marcou. E na altura foi isso, fiquei com aquela sensação de que fosse lá fazer o que eu fizesse, queria contribuir para algo daquele género, poder
ajudar vidas ou salvar vidas. Sabe, ficaste fascinado com isso e as doenças complicadas aqui. Mal sabias tu, tinhas 14, 15 anos, do que ias precisar disso mais tarde e como isso ia formar. Tal como a Rita, mal sabia ela com a parte da economia, não sei o quê, e a publicidade, o anunciário. Mal sabiam vocês dois. Não há coincidências nesta vida, é extraordinário. Nós vamos a nossa vida, não sabemos ainda, mas vai ser importantíssimo estas valências que nós ganhamos, estes talentos, para o que vamos fazer pelo resto da vida e que tem resultado, graças a Deus, tanto. Não foste para a medicina, apesar do teu amigo Renato, que ajudou-te a aprender a álgebra toda no fim de semana na Caparica, este guitarrista extraordinário, mesmo assim subiu a média, mas não foste a medicina, mas foste a bioquímica. Sim. Bem, isso já aconteceu na faculdade, essa história. Para estudar álgebra, imagino. Num fim de semana, assim, não é fácil. Mas tiraste um curso extraordinário, com média 18, foste, aliás, o 5º melhor, que calhaste o prémio BES por causa disso. Foste direitinho para o teu doutoramento com a bolsa da FCT. Chegaste a dar aulas no Megas Muniz e em Castelo Branco. Doutoramento fizeste também aqui na Faculdade de Ciências em Lisboa, não foi? Sim. E depois fizeste então o pós-doc, 2 anos e meio na Alemanha, e depois outro pós-doc de 4 anos fui seguindo Colômbia. Essa carreira académica, normalmente é o percurso natural, pós-doutoramento, tipicamente até encontrarmos uma posição mais estável de investigador. Depois acabou por não ser essa a orientação que tive, porque em Nova Iorque, de facto, somos expostos a muitas coisas diferentes e percebi, é um mundo. E percebi que completamente, é um mundo inteiro numa cidade. Sim. E percebi que tinha de facto ali outras coisas que podia aplicar os meus conhecimentos e as minhas skills que não eram necessariamente a carreira natural académica, e foi algo que depois quis explorar. Este Sol Sem Fronteiras, onde foste voluntário também, isto é o quê? Tem a ver também com a angariação de fundos para ajudar? Sim, era uma comunidade muito associada à paróquia onde eu estava. Que era aqui em Lisboa? Não, na Serra das Minas. Okay. Quer dizer, a associação era nacional, mas fazia ali parte de um polo da Serra das Minas e fazíamos algumas atividades. E tu foste cofundador deste Gene Experience. Isto tem a ver com o código genético e faziam obras de arte e como é que era? A criação de bancos genéticos, tem a ver com isto, não tem? Sim, isso quer dizer, isso foi uma fase, infelizmente não muito longa da minha carreira, mas foi assim uma aventura que iniciei com personalizadas sim, foi com um dos meus melhores amigos, que é hoje o padrinho do Daniel, e aquilo foi uma ideia que por acaso ele é que trouxe, que era pensar na nossa construção do DNA como sendo uma coisa única para criar uma obra de arte que fosse única, ou seja, nós tínhamos formas de representar o DNA, mas com aspectos únicos daquela pessoa, portanto. Mas representar o DNA é o quê? É uma dupla helicoidal? Não, porque essa no fundo é a imagem standard. Nós tínhamos quadros de perfis genéticos, e que acabavam por ser únicos para aquela pessoa. Tipo, era uma coisa abstrata, mas que adivinha de uma análise de DNA dessa pessoa. E que se fosse outra pessoa já teria outro quadro, outro código de barras. Tinha outro perfil, exatamente. A doença de Parkinson, tu sempre trabalhaste em Parkinson, digamos assim, na tua parte de investigação, sempre foi passado pelo funcionamento das células e como é que elas podem mal funcionar às vezes, portanto daí esse gosto. Só nos Estados Unidos 1 milhão de doentes diagnosticados, com um impacto anual de mais de 50 mil milhões de dólares, devido aos custos clínicos e sociais implicados, e buscas, é um do sonho, a cura. Mas já há tratamentos e há maneiras de detectar anos antes, e tudo isso, já vamos falar dessa tua investigação, mas a cura é assim a meta final? Achas que vamos na nossa geração? Aliás, eu estou confiante que sim. Já me disseram isso do Alzheimer, mas do Parkinson não. Mas do Alzheimer já tivemos agora há coisa de poucos anos as primeiras terapias que atrasam ainda a evolução, modestamente, mas que atrasam a evolução da doença. Eu acho que nós temos aqui de pensar cura em diferentes dimensões. Eu acho que não é credível pensar que um dia vamos ter um comprimido em que a pessoa tem Parkinson e começa a tomar aquele comprimido e depois já não tem. Exatamente. Isso acho que é difícil de imaginar. Mas se nós pensarmos aqui na cura como algo que possa interromper ou pelo menos atrasar significativamente a progressão da doença, tendo em conta os medicamentos que já hoje existem para o tratamento dos tremores e da mobilidade, se calhar podemos dar uma qualidade de vida
para o resto da vida dessa pessoa, sem realmente Tenho um primo que fez essa estimulação e instalou no cérebro. Também já temos essa. E de repente, isso é milagroso. Voltou ao trabalho. Mas não é uma cura, porque isso só. Pois não. Controla os seizures, exatamente. A doença, do ponto de vista biológico, continua a voltou ao trabalho, está a trabalhar normalmente. E quem diria, olhas para ele e já não é a pessoa que era. É fabuloso. E fez isso porque ainda era novo. Diz que quando é uma idade muito avançada, a reserva biológica é menor, já não fazem muita operação. Ele tinha para aí 50 anos e, portanto, fez e correu muito bem. Não, é fantástico, é um milagre. Bem. A cura, portanto, um dia, vamos ver. Passaste então pela Alemanha e pelos Estados Unidos, doenças neurodegenerativas, especializaste-te no fundo nestas, porque tu gostas também destas iniciativas multidisciplinares, já percebi, Parkinson, Alzheimer, doenças neurológicas raras, e houve chegaste então à Michael J. Fox Foundation, já vamos falar disso já a seguir, depois deste pequenino intervalo. Até já. Isso foi divulgado por um senhor que é um aldrabão político, eu digo aldrabão com todas as letras porque ele ainda está vivo. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Luria. Em primeiro lugar, uma candidatura de visão da esquerda. Em segundo lugar, uma candidatura fratricida. Episódio 3. Ele não é meu irmão. Não é, nunca foi, nem nunca será. Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida. Até ao fim. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. E estamos a falar com Ana Rita Moreira e com Luís Miguel Oliveira, que vêm falar desta fundação que eles fizeram para ajudar uma doença, a investigação e o conhecimento, a consciencialização desta doença de que sofre o filho, o Daniel. Uma doença que ainda nem sequer tem nome, uma doença genética ultra rara. Vamos já falar disso já a seguir. Para já estamos neste vosso percurso de vida. A fundação da Michael J. Fox Foundation. Tiveste, Luís, uma série de entrevistas, 6 rondas de entrevistas até seres o escolhido, ficaste, conheceste-o pessoalmente, o Michael, porque ele vai de vez em quando visitar a vossa fundação. Sim. Agora menos, porque pós-Covid nós começamos a trabalhar mais remotamente e, portanto, mas era típico, pré-Covid era típico ele fazer-nos uma visita cerca de 4 vezes por ano, mais ou menos, o Michael J. Fox, toda a gente conhece, não é? Em 91 ele foi diagnosticado, tinha 29 anos, foi diagnosticado no auge da sua carreira com o Parkinson. Ele teve depois 8 anos em negação, onde foi uma altura muito complicada, com álcool, com depressão. Ele escreveu isto tudo na autobiografia dele, Lucky Man. Tem este carinho, é a vossa sorte também, eu acho. Ele tem a Tracy Pollan, a mulher dele, que também já é há 37 anos que são casados, têm 4 filhos já crescidos, que sempre o apoiou e agora vemos nos Grammys, nos Oscars, em todo lado, sempre com ele, é aquela força por trás dele, nunca o largou e sempre amou é extraordinário. Acho que sim, eu acho que isso dá um apoio extraordinário, e ele cada vez mais diminuído fisicamente, que é aquela coisa, não é? Mas com aquela mulher que não o larga, e aquele amor também deve ser muito... Ele é uma figura inspiradora, como tu achaste. Ele é muito inspirador. Teve com vocês quando, por exemplo, a tua equipa descobriu, tu lideravas a equipa de investigadores, descobriu este primeiro biomarcador que permite diagnosticar a doença de Parkinson anos antes de se manifestar. Portanto, esta alfa-sinucleína, não é? Esta é uma proteína para aí que existe no líquido encefalocraniano. Isto é uma proteína que se acumula no cérebro dos pacientes com Parkinson. E, portanto, se vocês podem, com uma pulsão lombar, consegue-se descobrir mas nós, apesar dela se acumular no cérebro, sabemos que ela existe também na periferia e em biofluidos, mas as formas patológicas dessa proteína existem em concentrações mínimas e muito difíceis de detectar por procedimentos normais, e este biomarcador ou esta técnica o que faz é tirar partido de uma propriedade dessa proteína de autoagregar, e portanto nós tentamos imitar no tubo de ensaio, forma de dizer, aquilo que está a acontecer de forma muito mais lenta no cérebro do paciente, que é esta tal acumulação dos agregados da proteína. Mas que pode começar antes da doença se manifestar, começar os primeiros tremores. Ou assim. Sim, está muito documentado na literatura que a doença de Parkinson, do ponto de vista biológico, começa pelo menos 10, se não 20 anos antes dos primeiros tremores aparecerem. E há sintomas
que se reconhecem estar associados à doença de Parkinson, só que não são únicos. Por exemplo, a obstipação é uma, perda do olfato é sim. outra. Mas obviamente, numa pessoa com obstipação não se pode dizer que vai ter Parkinson, Exato. porque há milhares... Queres que esteja uma punção lombar para ser esse? Há milhares de origens para ser obstipação. Há aqui várias coisas importantes. Uma delas que isto foi um artigo da Universidade de Texas que apareceu com isso, e vocês contactaram-nos e ligaram-se a eles: olha, vamos investigar juntos uma maneira de isto ser útil também para esta doença, porque eles fizeram isso para o Alzheimer. E portanto, ao fim de 5 anos e um estudo com mais de 1000 pessoas envolvidas, conseguiram descobrir este biomarcador extraordinário. Para explicar às pessoas em casa, um biomarcador por exemplo, um muito clássico é o colesterol, por exemplo, que é um biomarcador de doenças cardiovasculares. Pronto, consegue-se descobrir só analisando aquilo. A única coisa é que o teste já está à venda e pode-se fazer, só que exige uma punção lombar, portanto é uma coisa que as pessoas querem fazer todos os dias, eu percebo. Portanto, vocês também procuram ao mesmo tempo uma solução um bocadinho menos invasiva, não? E descobri-lo com uma análise ou com uma zaragatoa ou qualquer coisa. Isso faz parte dos projetos ativos que eu tenho com a minha equipa lá na Fundação, é tentar como é que nós agora vamos passar esse teste do líquido cefalorraquidiano, que exige a tal punção lombar. É o líquido onde o nosso cérebro está mergulhado, digamos assim, dentro da caixa craniana. Que implica uma agulha nas costas para retirar aquele líquido, para algo muito mais simples, como um teste de sangue, ou uma pequena biópsia na pele, que parece um bocadinho mais promissor do que um teste de sangue. E sim, essa é uma área de investigação muito ativa para podermos, de alguma maneira, massificar este teste. Até porque há muitas doenças de movimento com tremores e tudo, que não tem nada a ver com Parkinson. As pessoas também não podem fazer este teste por tudo e meio, não é? Por tudo e por nada, não é? Claro que sim. Pronto, muito engraçada esta investigação, e fica aqui este desejo que tudo corra bem e continuem a avançar nisto, porque de facto é muito importante, é anos antes, e os métodos normais de detectar, normalmente isto quando a pessoa já começa com tremores, já mais de 40% das células estão degeneradas e já estão estragadas, digamos assim, por causa desta doença, e há muitos erros nesses diagnósticos. Portanto, foi um grande avanço que vocês conseguiram. A nossa esperança é que um dia que nós possamos ter uma intervenção precoce na doença que consiga parar essa progressão, se nós o conseguirmos fazer ainda antes dos sintomas aparecerem, identificando as pessoas... Está curada, não? Nem chegou a aparecer. Exatamente. É uma prevenção. Podemos fazer estudos de prevenção que fazem com que as pessoas eventualmente nunca venham a desenvolver a patologia. Esse é o sonho. Nesse dia voltam os dois. Vamos falar então do Daniel. O Daniel tem 4 anos neste momento já. Pronto, muito bem. Tem a ver agora com uma doença muito, muito rara. Você tem outros filhos, tem uma filha, não é? Que nasceu depois dele. Ia perguntar um bocadinho sobre a gestação ou parto normal. Eu sei que ele é prematuro e que não chorou quando nasceu, Rita. E isto todos ficaram contentes, como é que ele se porta, até quando está a ser cozido na testa, está a cantar e está não sei o quê, e tu achaste sempre isso, as pessoas dizem que bom, mas tu dizes, não, isto não é normal. Exatamente, sim. Mas logo desde o nascimento é porque só os médicos muito mais tarde, aos não sei quantos meses, 6 meses, 8 meses, é que disseram, vamos então referenciá-lo para estudo, porque isto não é normal, esta criança. Até porque houve regressão. Nasceu que ali uma série de coisinhas, eram tudo coisinhas muito Nunca chorava, dormia bem, isso é bom. Mas... Exato. E não era muito bom a mamar, mas as caras só calinas. Pronto, havia sempre uma justificaçãozinha de uma coisinha qualquer. Pronto, nada era preocupante por si só. Não põe os pés no chão, mas dá-lhe tempo. Pronto, não... E então, e o que aconteceu, e que chamou a atenção aos médicos finalmente, digamos assim, foi que ele teve uma regressão oral. Ele até ali aos 6 meses, ele desenvolveu uma série de sons. Ele chegou a dizer 12 consoantes e várias vogais. E de repente, assim num quase prazo de 2 meses, ele perdeu todos os sons e ficou só com o som do A, que é o som que ele mantém até hoje. Ele nunca recuperou nenhum som dos que perdeu. E ele tinha mesmo muitos sons, era muito rico em sons. Mas pronto, e aí quando houve uma regressão oral é que os médicos disseram, espera, isto já não é uma coisinha. Pois. Uma regressão já é uma coisa para levar a sério. Exatamente. Ele, no entanto, desde que nasceu, tinha passado nos testes dos pediatras. Ele era atipicado de X em X horas, porque a glucose, sendo um prematuro, fazem isso. Mas ele nem sequer chorava nessa altura. Não. Acho que só com a vacina. A vacina dos 2 meses foi a primeira vez que ele chorou. E também foi naquele momento e parou. Mas aquelas vacinas dos 2 meses foi assim, quer dizer, Daniel chora! Exato.
Mas aos 4 meses não olhava para vocês, não ligava para brinquedos. Por isso é que eu vejo os vossos posts no Instagram e é o primeiro brinquedo. Quer dizer que foi o primeiro que ele escolheu? Sim. Houve um brinquedo... Porque ele não ligava, punham-lhe as coisas e ele não ligava, não olhava para eles, ou era para rolar, como eu gostava de rolar, punha a mão e se não acertasse no brinquedo, não rolava e acabou, mas também não se importava, não manifestava, não era? Era, sim, ele não conseguia brincar de forma funcional e ele também acho que ele nunca percebeu que podia brincar. Foi uma das coisas que ele teve, ele teve uma professora de educação especial exatamente para o ensinar a brincar. Que lá está, que é uma coisa que as crianças supostamente fazem de forma natural. E os pais tomam por adquirido, exatamente, não é? Ou bater palmas. Tipo, exatamente. Mas ele não bate palmas. Tipo, não, mas é um problema de coordenação. Tipo, é um problema de coordenação, mas também é um problema comportamental. Sim. É um bocadinho sempre mais. E então é tudo sempre um bocadinho mais difícil do que aquilo que as pessoas às vezes imaginam. Dói-vos tremendamente ele não vos reconhecer? Sim, claro que sim. Por exemplo, nós agora temos um segundo filho que é completamente típico. Sim. E finalmente temos uma pessoa que nos chama pai e mãe. Sim. Né? Nós, exatamente, porque com este não tinham, já com 4 anos. Exatamente, em 4 anos precisámos de um segundo filho. 12 de dezembro de 2022, após investigar o DNA deles, é que descobriram, houve então um diagnóstico e perceberam que era uma doença, nem sequer tem nome, não tem ainda... eu lembro sempre, vou contar isto, tem sempre aquela nota a notícia, o médico para o doente. Tenho uma notícia boa e uma má sobre a sua doença. Então, qual é que é a primeira? Que era boa? A sua doença vai ter o seu nome. Portanto, é logo a boa, porque, como que diz, mas é uma coisa que vamos começar a estudar agora. Vocês estão quase neste pé, porque não é quase, porque já se avançou, acho que imenso, mas esta notícia que vocês receberam deste diagnóstico não foi o fim, eu gosto muito do vosso espírito, mas foi um início abrupto, foi assim um começar de chofre, como uma coisa vai começar nós esta não campanha. vivemos essa piada, mas foi quase, porque nós tivemos o diagnóstico em dezembro e o primeiro artigo científico que pela primeira vez associa aquele gene à doença dele foi publicada 3 meses antes. Portanto, aquela Karen Morrison, uma que tem um podcast com vocês em conversa. Exatamente. Foi ela que descobriu um artigo científico sobre aquilo, aquela doença daquele gene, que é uma mutação daquele gene. Daquilo foi... Então, 2 meses antes, é impressionante. Foi 2 meses antes, portanto, a geneticista na altura em Nova Iorque falou connosco e deu-nos aquele artigo. Portanto, ela nunca tinha ouvido falar daquilo, não conhecia nenhuma outra criança. Mas alguém tinha? Na altura não sabiam. Não sabíamos de nenhuma outra família, sabíamos aquele artigo. Sim. E basicamente o que ela nos disse foi, pronto, olha, vocês têm aqui este artigo, mas tentem não se preocupar muito, porque obviamente quem vai para os artigos são sempre os casos mais complicados e portanto isto pode ser um espectro, mas também pode não ser, não é? A gente não sabe. Exato. Ou seja, ela não estava ali. Parece os pediatras antes que vos diziam, Luís, vai desfrutar do teu filho, não leias tanta coisa. Foi mais no sentido de pronto, não queria estar a alarmar-nos demasiado, mas pronto, mas a realidade estava ali. Nós sabíamos que alguma coisa já não estava bem com ele, não é? Não era só o artigo em si, mas portanto nós foi isso, que foi começar do início. O Dr. Google não dizia nada, o Dr. Google não dizia nada sobre isso. Não tirou licenciatura em doenças da VATPase. Isto chama-se ATP6V0C, é isto? Isso é o gene onde ele tem a mutação. A mutação, pronto. E de facto, em menos de 1 minuto desapareceram os vossos sonhos de pais para aquele filho. Vocês queriam saber que havia muito pouca informação, ou nenhuma, na net. Havia o tal artigo da Carrie Matheson, da Universidade do Minnesota. Quantos casos no mundo ainda hoje? Eu lembro que li um artigo em que vocês falam que havia 87. Hoje sabem que ainda há 87 crianças com isto, ou mais, ou menos, ou... Não, existe um artigo que identifica 27 crianças com... 27? 27 crianças com mutação, com mutações no mesmo gene que o Daniel. Ok. No entanto, nós, e agora já entrando um bocadinho aqui na fundação, nós descobrimos que não é só o gene do Daniel que não é estudado. O gene do Daniel faz parte de um complexo proteico que tem 23 genes, 13 deles estão relacionados com doenças humanas, e aquilo que nós reparámos foi que não há ninguém a olhar para nenhum desses genes. E, portanto, em vez de estarmos só focados no gene dos nossos filhos, nós estamos focados em todos os genes que compõem esse complexo. Portanto, a vossa fundação, esta Alliance
também tem um bocadinho a ver com outras doenças, não é só a do Daniel. É uma alliance de genes. Exatamente, Ok, boa. é uma alliance de Porque a ideia é genes. que eles fazem todos do mesmo complexo proteico a nível celular. E, portanto, aí os do ponto de 87 vista se calhar são biológico, pessoas, sim, há 35 nos Estados exatamente. Unidos, há 24 na Europa, Exatamente. pessoas em É Espanha, de em todos França, esses Alemanha. genes que fazem parte do Já complexo. percebi. Dos Porque 13 faz genes. sentido do ponto de vista biológico juntar. Mesmo que às vezes as apresentações clínicas possam ser diferentes, é credível pensar que se houver se conseguirmos um medicamento que ativa aquele complexo, resultará calhar. em benefícios para todos. Exatamente. E como Boa. números também é importante, tipo, haver mais massa crítica de pacientes é importante não só para a dimensão da fundação, mas também para trabalharmos com mais investigadores. É isso que eu ia dizer, para a investigação. E nos Estados Unidos funciona muito assim. É engraçado, se vês uma pessoa com uma doença só, como já uma vez disseste isso numa entrevista, são milhões que é preciso para uma terapia genética. Milhões e milhões. As pessoas não têm noção. Dezenas de milhões. E se houver milhares de pessoas, já os laboratórios começam a estar interessados em investigar e em investir dinheiro naquilo, porque é preciso muito dinheiro para isso. É preciso muito dinheiro e eu não condeno necessariamente, é o que é. Aquilo são empresas e tem que ter sustentabilidade. E, portanto, é preciso que haja uma certa massa crítica de pacientes, né, de utilizadores daquela terapia para ter sentido. Mas pronto, mas a verdade é que existem muitas doenças raras e ultra raras que depois ficam fora dessa narrativa. Sim. Aliás, eu costumo brincar a dizer que a doença mais comum que existe é a doença rara. Só que o problema é que não há uma doença rara, não é? Há quem diga 7, há quem diga 10 mil. É impressionante. Mas a verdade é que há muita gente que não tem, cuja forma, os incentivos do mercado e da indústria farmacêutica não servem a essa população. E por isso é que é tão comum nos Estados Unidos e nós somos inspirados por esses casos de sucesso. Muitas destas jornadas de fazer investigação para acelerar o desenvolvimento de terapias e desenvolver essas terapias, depois caem nos pais, em vez de ser na indústria farmacêutica ou de biotecnologia. No 1º de maio, Dia do Trabalhador de 2023, criaram então este website e aí foi assim uma pedrada no charco muito importante e inédito sobre doenças da VATPase. Criaram conteúdos científicos onde não havia nada, iniciaram parcerias, fazem recolhas de dados sobre os doentes, muito importante, os cuidadores preencheram uma série de inquéritos e isso é muito importante. Vocês, aliás, têm um grupo privado só para famílias, que é muito importante. Em 6 meses, de repente, já tinham 50 famílias agregadas, porque, de facto, é aquele loop, não é? Sem dados não tem investigação, sem investigação não chegam à cura, sem cura não ajudam as crianças e, portanto, e elas é que geram os dados, as crianças doentes. E, portanto, é muito importante haver estas ideias que vocês tiveram. Por exemplo, em outubro de 23 fizeram células estaminais da Anitta, estavam todos os pais a pensar nos cadernos para o regresso às aulas, estavam vocês a trabalhar ali a construir este banco. No dia Todos os Santos, em 93, nasceu então a fundação, esta VATPase Alliance, e que o primeiro brinquedo que ele adorou, ele adora música, ainda usa fraldas, ele não pede as coisas, todas estas lutas que são diárias. E o dia mais raro do ano, eu adorei esta ideia, de 29 de fevereiro, que é o dia, porque não há todos os anos, então é o dia internacional das doenças raras. Houve este ano, por exemplo, esta recolha de amostras em agosto, que aproveitaram este congresso que houve europeu e americano de epilepsia e fizeram com a CUF e com a Laboratórios Mano de Sousa esta recolha de amostras de quem? Quem é que pode doar isto? São as pessoas com este género de doenças? Essas pessoas é que podem colaborar nisso só. Exatamente. E para fazer este banco, para depois dotar este biobanco com estas... Sim, só explicar um bocadinho o contexto. Nós temos várias atividades com esse objetivo de acelerar a investigação biomédica. Uma dessas iniciativas foi a criação de um biobanco onde nós pudéssemos recolher amostras biológicas de crianças afetadas e disponibilizar essas amostras depois para investigação globalmente. E quando falamos em amostras biológicas, falamos em sangue, urina. Zaragatoas da saliva, narizes, etc. Várias coisas depois possam ser usadas para descobertas. Plasma, exato. Plasma, exatamente.
E portanto nós criamos isso e depois obviamente agora o que queremos é mobilizar a nossa comunidade para fazer essas colheitas. Isto sendo doenças ultra raras, está disperso pelo mundo inteiro. Temos tipo 2 em França, 3 na Alemanha, 1 na Sérvia, pronto, tipo assim. 1 na Sérvia acertaste. Pronto, mas é mais só para dar a dimensão dos números. No Canadá, 3 na Austrália, 2 na Ásia. É muito isso. Sim. E portanto é difícil juntar toda a gente. Normalmente, pronto, nós não somos uma associação única no mundo, no caso das doenças raras, somos a única dedicada a estes genes específicos, mas e então, muitas vezes estas associações fazem umas family conferences, ou seja, tentam juntar investigadores naquela doença, naquela área, com as famílias, porque também é importante para as famílias perceberem o que é que está a acontecer e como é que podem colaborar, e ao mesmo tempo para os investigadores sentirem um pouco o sentido de missão sobre aquilo que estão a fazer. Pronto, isso aconteceu aqui em Lisboa em agosto. Como disse, havia uma grande conferência internacional de epilepsia, calhou ser em Lisboa, tipo, vai rodando, este ano foi em Lisboa, e havia uma outra associação parecida connosco que ia fazer então essa Family Conference, e tinha pensado recolher amostras biológicas, e nós tentamos juntar-nos para mobilizarmos as nossas famílias e vir cá. Só que depois aquilo não aconteceu dessa maneira, ou seja, eles tentaram, mas não conseguiram a aprovação ética para o estudo, não conseguiram mobilizar aqui os operadores locais para facilitar esse estudo. E nós assim em 2 semanas, quando nos disseram que não ia acontecer, começamos a mexer e tivemos um apoio fortíssimo da CUF e da Germano Sousa para montar isto em agosto. Para mim isto é um case study, é um milagre. 433 amostras biológicas? Sim, são 424 tubinhos, não é? 424 tubinhos isto tem de 3 doenças raras diferentes, porque depois conseguimos ter crianças de 3 associações. E voámos famílias da nossa comunidade de Alemanha, França e Espanha. Já trabalham em conjunto com laboratórios espanhóis na investigação desta doença, e também Irlanda, Alemanha, Itália e os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos agora um bocadinho mais complicado com o Trump a impedir o dinheiro para as investigações. Procuram neste momento o quê? Investigadores que estejam interessados em aprofundar esta área. Estava a pensar em laboratórios como a Bial, por exemplo, pode ser uma grande ajuda. Também tem um departamento para doenças raras, nomeadamente do Alzheimer e do Parkinson, que também acho que deviam estar a investigar isto com vocês. Procuram-se beneméritos disponíveis para apoiar esta investigação, estas campanhas de crowdfunding que vocês têm feito, voluntários que queiram ajudar a Fundação, que é internacional. E por de facto vocês dizem, nós estamos a terminar, mas por facto vocês dizem uma coisa que é importante: se vocês pararem hoje, para tudo, os avanços param. E portanto vocês não podem parar, e sabem isso, têm noção disso. Sem dúvida, sim. Sim, muitas vezes pensamos tipo, isto é um grande sacrifício que nós estamos a fazer na nossa vida, não só financeiro, mas também estarmos presentes. Sim. Porque isto implica muita viagem, muita conferência, muitas horas, é muita coisa, porque nós trabalhamos tudo, nós trabalhamos a parte da comunicação, a parte da logística, a parte de apoio à família, mas também a parte do advocacy, dos governos, das leis, de definir o que é que são as prioridades de uma doença e tudo isso. Vocês já são os melhores especialistas nesta doença, provavelmente no mundo. Vocês dois e mais alguém. E mais uma pessoa que eu não sei quem é, mas há mais uma pessoa, além de vocês dois. Sim, nós temos uma co-founder que é a Kristen. Então, e pronto, e vocês dizem, somos as 3 pessoas que mais sabem isto. E tu que nunca tiveste formação médica de lado nenhum, Rita, falas com os médicos como se fosse tu. Não, mas esta tecnologia da CRISPR, talvez isto conseguisse. É extraordinário, porque de facto é importante. Eu louvo muito esta vossa esperança. Vocês têm um alto nível de esperança para a vida do Daniel, para o Daniel do futuro. Sim, quer dizer, entrando aqui numa via um bocadinho mais emocional e mais para terminar, pessoal, temos 20 segundos. Isto é quase uma... Claro que nós aceitamos o nosso filho como ele é, amamos-lo imenso, claro. E somos uns privilegiados por lhe ter na nossa vida. Exatamente. Mas ao mesmo tempo não aceitamos este destino que lhe foi oferecido, e portanto queremos mesmo fazer interna. Algo mais por ele. E tudo isto é um grande dilema moral, porque por um lado nós queremos, ou seja, sempre que não estamos a trabalhar nisto, e isso acontece muito a mim, porque obviamente eu tenho que me dividir entre a Fundação Michael J. Fox e a fundação dele e mais as outras coisas que uma pessoa se vai metendo aqui e acolá, e é sempre aqui um dilema moral, porque tipo, o que nós queremos fazer é mesmo dedicar-nos a isto e fazer o mundo dele. Rita, diz-me uma frase final.
Tu que és completamente apaixonada também pelo teu filho e dizes, eu adoro aquele miúdo, é a coisa mais querida que há, eu percebo. É a coisa mais querida que há, claro que sim. É mesmo. Não, é só porque uma das frases que eu ouço mais vezes diariamente é que o Daniel tem muita sorte em nos ter como pais. E a maior parte das pessoas diz, não, vocês têm sorte de ter um filho. Mas eu penso de outra maneira. Então. Eu penso que nós temos o Daniel porque Deus sabia que ele connosco ia estar protegido. E portanto, eu não posso não ter essa missão de o proteger. E protegê-lo é garantir que ele consegue ter o melhor futuro possível. Como? Vamos descobrir. O futuro Deus pertence. E de facto, ao ajudá-lo, estão a ajudar dezenas e dezenas e dezenas e estas milhares de pessoas com doenças raras e cada vez mais raras e cada vez mais pessoas. E portanto, isso é muito importante. Que nunca desistam disso, que isso é muito, muito, muito importante. VATPAsalliance.org é o site, sabe tudo, vai se informar como pode ajudar de qualquer maneira e colaborar. Ana Rita Moreira, Luís Miguel Oliveira, quero agradecer muito a vossa presença, a vossa disponibilidade e um grande abraço então ao Daniel aqui, que tudo de bom para o vosso futuro e para o dele também. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer mesmo e será entregue. Sim. Ele vai adorar o Brasil.